E aí, galerinha, bora lá? Hoje eu vou concluir com vocês sobre o sistema digestório, tá? Por isso que eu pedi até pra vocês fazerem a maquete e me mandar lá com o vídeo, né? Explicativo. E eu vou concluir com vocês, vou fechar pra quê? Pra que se ficou alguma dúvida, vocês fechem aqui na aula e vocês possam estar tirando também essas dúvidas, tá bom? Ao longo dos dias aí, tá? Então, anatomia do nosso sistema digestório, né? O nosso sistema digestório, ele é dividido praticamente entre tubo digestório e os órgãos anexos, né? O tubo digestório é o principal, né? O que vai ali da boca até a saída no ânus. E os órgãos anexos são os órgãos que auxiliam aí no nosso processo de digestão. E a gente vai estar falando de cada um deles ao longo do tempo, tá bom? Aqui da aula. Vou colocar logo tudo para ficar mais fácil. Vamos lá. Tubo digestório, né? Então, quem é o tubo digestório? Ele vai da a boca, né? Ou cavidade bucal, a faringe, esôfago e o meu estômago, né? E aí eu também desço pelo intestino delgado. O intestino delgado vai se dividir em duodeno, jejuno e ilho, e nós vamos ver isso um pouquinho pra frente, né? Cada um bem direitinho, as suas funções. O intestino grosso, que se divide em seco, cólon e reto, tá bom? Então, essas são as divisões do nosso tubo digestório. E nós vamos falar aqui ao longo da nossa aula de cada divisão dessa do tubo digestório e a sua importância aí dentro da função, tá? Ânus, por que eu deixei o ânus subir por final, tá bom? Não tenho nada contra ele. Porque assim, alguns livros trazem o ânus como fazendo parte do nosso sistema digestório. Outras literaturas já trazem o ânus como parte do sistema excretório, né? Sistema excretor, na verdade. Dizendo que ele só faz parte da excreção, ele não faz parte aí da questão da digestão. Realmente, se nós formos ver, faz sentido, né? Porque o ânus, ele não tem mais absorção, ele não tem mais nada ali que ele possa fazer, a não ser excretar. Então, algumas literaturas trazem ele e algumas literaturas não trazem ele como parte aí do nosso tubo digestório, tá bom? Mas, enfim, nós vamos começar com o tubo digestório lá na boca e o final dele vai ser ali no ânus, tá bom? Então, ainda fica esse impasse aí, né, dessas literaturas. Algumas trazem ele por quê? Porque ele é o final, né, ele é a reta final aí, e outros não trazem ele porque dizem que ele é só parte aí do excretor, ele faz parte só do excretor. Então, o sistema digestório, o tubo digestório, né, no caso, ele terminaria no reto para algumas literaturas, tá ok? Vamos lá. Glândulas salivares, né? Órgãos anexos. O que são órgãos anexos? Órgãos anexos, eles são órgãos que fazem parte do sistema digestório, entre aspas, entendeu? Eles são o quê? Eles são anexos. Por que eles são chamados de anexos? Porque não é o estômago, não é o intestino, ou seja, ele não faz parte desse tubo digestório que nós falamos, eles estão fora desse tubo, né? Mas em algum momento eles fazem parte de tudo que vai passar por dentro desse tubo de digestão, por dentro desse tubo digestório, por isso que eles são chamados aí de órgãos anexos, tá bom? Ou seja, eles são anexos, mas fazem parte, mas não estão dentro, ok? Exemplo, quando a gente faz um documento, né? Aí, ó, o TCC de vocês. Vocês escrevem, e aí, tipo assim, vocês utilizaram algum formulário para fazer questionário ou entrevista, algo desse tipo. Para que eu, leitora do seu TCC, saiba o que é que você perguntou, você vai colocar o questionário em anexo. Mas lá no seu TCC, lá na descrição total do seu TCC, em tudo que você está me falando, tudo que você escreveu, você cita que foi aplicado um questionário lá na sua metodologia, ou seja, você fala dele, mas ele não está enraizado lá dentro, ele não é a parte principal, né? Porém, ele está em anexo. Eu preciso dele para que tudo ali que ocorreu no meu TCC tenha acontecido, ok? Então, é algo assim que fica de fora, mas faz parte, tá bom?
As glândulas salivares, nós vamos falar dela depois, tem os slides delas, tá bom? Mas vou citá-las aqui, as parótidas. As parótidas são as responsáveis pela nossa famosa cachumba, papeira, né? Não sei como é que chama aqui na região de vocês. As sublinguais, tá? E as submandibulares. Então, parótidas são as que ficam ali, né? Um pouquinho atrás da orelha, embaixo ali. Sublinguais embaixo da língua, submandibulares abaixo da mandíbula, tá bom? Os dentes também fazem parte do nosso processo digestório. Por quê? Porque eu preciso quebrar a comida para que ela chegue no meu estômago. E a função dos dentes é fazer essa trituração, né? Eles trituram a comida, porque imagina se tu comesse um pedaço de carne inteiro. Primeiro que ia doer para passar na tua garganta, né? Segundo que ia doer para passar no teu esôfago, entre esôfago e estômago, na última válvula que existe. Então, os dentes fazem esse papel de triturar. E é por isso aí, né, que algumas literaturas trazem que nós temos que ter média de 30 mastigações por bocado de comida que nós colocamos na boca. Que nós não podemos comer rápido, né? Nós não podemos aí simplesmente jogar a comida direita, esquerda e vap, né, pra dentro. Por quê? Porque eu vou dificultar o meu processo de digestão. Esse alimento ele vai chegar muito inteiro no meu estômago. E quanto mais inteiro ele chegar, pior vai ser o processo de digestão dele, tá bom? A língua também auxilia, né? A língua, ela ajuda aí, né, na deglutição, né? E o fígado também é um órgão anexo, que nós já vimos lá no estudo de caso de vocês, nós já falamos da vesícula biliar também, né? Então, fígado e vesícula biliar são órgãos anexos aí, tá bom? E aí vai ter mais um órgão anexo aqui embaixo, tá? Que eu esqueci de clicar aqui. Que é o pâncreas, tá bom? O pâncreas, ele também é um órgão anexo, por quê? Porque ele tem o suco pancreático, e liberação de enzimas também pelo pâncreas, que são enzimas que vão auxiliar aí no meu processo de digestão, certo? A principal função, né, do meu sistema digestório, digestão e absorção. Gente, isso aqui eu preciso que vocês aprendam muito, tá? E que vocês tenham uma definição de absorção. O que é absorver? Vocês estão assistindo a minha aula hoje, vocês estão absorvendo o conteúdo do sistema digestório, ou seja, vocês estão sugando esse conteúdo. Absorção, quando você pega uma bucha de pia, né, uma bucha de lavar louça, ela está seca. Quando você coloca ela embaixo da torneira, ela absorve a água. Outro exemplo, tu derramou um copo de água, aí você vai lá e pega um papel, aquela toalha papel, né, aquele guardanapo de papel, e joga em cima. Rapidamente esse papel absorve a água, tá ok? Então, absorver é isso. Eu preciso que vocês não confundam absorção com reabsorção. Não confundam, por favor. O que é reabsorção, né? Vejam que se eu tirar o o que é que me sobra? Absorção. O prefixo re na língua portuguesa, ele me traz algo que está acontecendo novamente. Muito bem, vocês são muito inteligentes, muito bem. Então, reabsorção é algo que já foi absorvido, tá para ser jogado fora e eu vou reabsorver, ou seja, eu vou segurar ele no meu organismo. Quem é que faz reabsorção? Rim, que é o próximo sistema que nós vamos ver antes da nossa prova. A aula que vem nós vamos falar sistema renal, tá bom? Então, quem faz absorção? Sistema digestório. Quem faz reabsorção? Rim. E isso precisa ficar muito bem claro para vocês, porque senão vocês vão chegar lá no sistema renal, né? E aí, sistema urinário, aí vocês vão estar falando assim: a absorção no túbulo distal, não é absorção, lá é reabsorção. Aqui é absorção, ok? Então, bora lá, partiu. Agora nós vamos falar dos órgãos do sistema digestório, né? Quem são eles? Vamos lá. Nós temos aqui a boca. Então, tudo vai iniciar na boca, ou cavidade bucal. Vai descer, né? Vai passar pela faringe, porque a faringe, ela é utilizada tanto aí
para minha respiração quanto para minha deglutição, né? Daí ele vai descer pelo meu esôfago, vai passar pelo meu estômago. O fígado faz parte, tá bom? Ele acaba fazendo parte porque ele, juntamente com a vesícula biliar aí, são responsáveis pela bile, né? Pelos sais biliares, entre outros. Eu tenho o pâncreas aqui, olha só. O meu pâncreas tá aqui. Aí aqui eu tenho o ducto biliar, aqui eu tenho o ducto pancreático, que vai chegar aqui, que é o duodeno, tá bom? A primeira porção do intestino delgado. Aí desce aqui, ó, intestino delgado. Desce o duodeno, tá? Que é essa primeira porção. E aqui intestino delgado. Todo esse emaranhado aqui no meio é intestino delgado, tá bom? Nós temos uma média aí de 3,9 a 4 metros de intestino, tá? Desde do intestino delgado até o intestino grosso. E aí isso aqui fica tudo amontoado dentro de você. Imagina tu aí com 4 metros de intestino, é uma média, tá bom? E é por isso que quando você come demais a calça aperta, né? Tu tem que soltar o botãozinho da calça, porque imagina, tu tem 4 metros de coisa cheia dentro de você, né? Então tem que soltar o botãozinho da calça mesmo, né, meu filho? Aí aqui, olha, ele vem pro intestino grosso, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e o reto e o ânus, né? Aí aqui a gente joga barro na louça, literalmente, tá bom? Então, esses são os órgãos aí, e nós vamos falar, né, desses órgãos agora aí, órgão por órgão, também a importância deles, como é que funciona, parari, parará, beleza? Aqui é a mesma imagem, entre aspas, né, a visualização é um pouco diferente aqui, fica um pouco mais real nesse caso aqui, né? Então, olha aqui, ó, a parótida, a glândula parótida, a sublingual e a submandibular, tá bom? Aqui são as 3 glândulas, aqui o esôfago, né? E aí aqui no esôfago, olha só, eu tenho uma válvula aqui, eu vou ter uma válvula mais ou menos aqui, e aí tem a última válvula aqui, antes de entrar no estômago, tá bom? Então eu tenho aí 3 válvulas aí que fazem, né, que evitam o quê? Que evitam o refluxo e tal. E são quando essas válvulas perdem a pressão, é que a pessoa possivelmente não, porque a pessoa vai começar a apresentar refluxo. Principalmente essa última válvula aqui. Ou a primeira, né? A última de cima para baixo, a primeira de baixo para cima. Que ela tá encostadinha aqui no estômago, olha aqui, ó, tá vendo? Tá, ó. Ela desce até aqui, ó, o esôfago desce até aqui dentro, ó, tá vendo? E aí, quando essa válvula ela perde pressão, eu começo aí a ter o problema do refluxo, tá bom? Vamos falar um pouco de refluxo, já que eu tô falando dele, aproveitando a imagem, tá bom? Vou aproveitar essa imagem aqui para falar algumas coisas para vocês. Vocês estão vendo que a boca do estômago, ele está mais para o meu lado direito, mas o meu estômago está mais para o meu lado esquerdo, tá bom? Então aqui eu tenho dois problemas e a pessoa tem que pensar, quem tem refluxo é orientado até mesmo o lado em que a pessoa deita, tá bom? Quem tem refluxo não deve deitar com menos de 2 horas após uma alimentação. Por quê? Porque 2 horas é o tempo aí dessa alimentação toda ter saído do estômago. Se eu deito, eu vou pressionar o meu estômago e eu vou relaxar a musculatura aqui. Então, o estômago também é um músculo, ele também relaxa, eu vou relaxar tudo. A propensão da válvula se abrir é muito maior. Eu já tenho refluxo, então, deitei, óbvio que eu vou ter uma propensão maior da válvula abrir. Segundo item, tá? Quando deita, se eu deitar pro lado direito, você tá vendo aqui, ó, imagina esse cara aqui deitando pro lado direito. Vocês estão vendo que eu vou facilitar a saída? Ah, a saída tá pra cá, vou deitar pro lado direito, eu vou estar fazendo isso aqui, né? Com o meu corpo. Então, eu vou estar facilitando que o alimento volte aqui para o esôfago. Em contrapartida, se eu deitar para o lado esquerdo, eu vou estar pressionando o meu estômago e o alimento que está aqui também vai ter aí uma maior propensão de sair por aqui. É por isso que, criatura, quem tem refluxo, assim como eu, não deve deitar
com 2 horas aí, com menos de 2 horas depois da alimentação, tá bom? E o fato de nós ficarmos sentados também, acabou de comer, ficou muito tempo sentado, muito embodocado, como diz lá na minha região, também comprime o estômago e também aumenta a formação de gases, tá? Então a gente tem que ter aí esse meio termo aí, depois que comer, não ficar muito tempo deitado, não deitar, né? E cuidar com a posição em que está sentado, tá? Se comer demais, então piorou, tá bom? Então esses são os cuidados aí da questão do refluxo. E aí aqui vem novamente, né, os órgãos que a gente falou, mas aqui, olha só, aqui ele divide um pouco melhor, deixa eu pegar até o ponteiro de novo. Ele divide um pouco melhor as partes do intestino, olha. Estômago, né? Aí aqui, olha, o duodeno, tá? Aqui é o duodeno. Aqui eu tenho, não está aqui nessa imagem, mas eu vou colocar aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho o chamado piloro. Piloro, tá? O que é o piloro? O piloro é uma válvulazinha que fica aqui, tá? Qual é a função dessa válvula, professora? Tu comeu. Não dá para sair tudo que tu comeu do teu estômago de uma vez, descer pro teu intestino, tu vai ter um piriri. E o teu intestino também não vai absorver o que ele tem que absorver. Então, o que é que o piloro faz? Vou apagar aqui e vou desenhar o que o piloro faz. Eu tenho a comida aqui, o piloro abre, passa um pouco de comida para cá, o piloro fecha. Tenho comida descendo aqui e tenho comida aqui. Ah, desceu, parari, parará. O piloro abre de novo, vem mais um pouco de comida para cá, sai mais um pouco de comida daqui de cima. Tá? Então, é assim que vai funcionando. É por isso que o nosso estômago fica cheio por um determinado tempo. Média de esvaziamento do estômago, uma média aí de seus 40 minutos a 1 hora, entendeu? Quando tu come uma feijoada, então, aquele prato de pedreiro, piorou, né? Vai demorar mais tempo aí para esvaziar. Então, é por isso também que nós não podemos fazer exercício físico, nenhum tipo de esforço físico ou tomar banho, principalmente gelado, né? Após as refeições. Por quê, professora? O que tem a ver uma coisa com a outra? Como assim que tem uma coisa com a outra? Tu não comeu? Isso aqui tá cheio. Tu precisa fazer a digestão. Para você fazer a digestão, toda a tua irrigação sanguínea, toda que eu falo é 90%, tá? Porque lógico que tu continua irrigando o corpo inteiro. Mas o foco agora é aqui. Por que o foco é aqui? Porque você precisa fazer digestão. Se você não fizer a digestão, você vai morrer intoxicado. Você tá entendendo? Então, a maioria da sua irrigação vem pra cá. É por isso que você sente o que depois do almoço? Sono. Tá? É por isso que, como eu ensinei pra vocês lá no sistema endócrino, quem é que faz a digestão? É o parasimpático. Perdão, não foi pra vocês que eu ensinei não, gente. É pra enfermagem que eu tô ensinando, que eu tô dando morfo pra eles. O meu sistema nervoso parasimpático. Vocês estão vendo isso aqui com o Anderson. Simpático, parasimpático. Para que eu tenha digestão, meu sistema nervoso parasimpático, ele tem que estar ativo. Para o meu sistema nervoso parasimpático estar ativo, o meu sistema nervoso simpático tem que estar desligado. Quem me deixa ligado nos 220 por hora é o meu sistema nervoso simpático. Quem me desliga é o meu sistema nervoso parasimpático. Então, para o meu estômago, né, para poder o meu sistema digestório fazer a digestão, eu preciso que que 90% da minha irrigação sanguínea esteja ali no meu sistema digestório, trabalhando ali comigo. Para isso, eu preciso que os outros órgãos meus tenham um descanso. Porque, gente, tu imagina, você querendo fazer exercício físico e o teu estômago querendo fazer digestão. É incompatível. Por quê? Pro exercício físico, você tem que estar com o sistema simpático acionado. E para digestão, você tem que estar com o parasimpático acionado, tá bom? Então é por isso que tu sente sono, cara pálida, sabe? Lá no sul a gente chama de siesta, né? A gente fala que vai fazer a siesta, é a hora da siesta. O que é a hora da siesta?
E a hora da siesta lá, no Paraná nem tanto, gente, mas no Rio Grande do Sul é sagrado, tá? A hora da siesta é a hora dos 20 e 30 minutos de sono pós-refeição. O que é que o teu organismo faz? Ele te põe no parasimpático, ele te dá aquele bode, aquele soninho, entendeu? Pra quê? Para que a sua irrigação sanguínea possa focar aqui no seu sistema digestório e você não morrer de congestão. O que é a congestão? A congestão é quando passa o tempo, né, disso daqui fazer a digestão. A congestão é quando isso aqui estava em processo de digestão e o que é que você fez com essas setas todas aqui que eu desenhei? Você começou a jogar ela para outras partes do seu corpo. Então, o sangue diminuiu a circulação aqui e passou a circular nas outras partes do seu corpo. Por quê? Porque você é best e você quer fazer academia meia hora depois do seu almoço. Não vai rolar, entendeu? Tu vai morrer. Por que você vai morrer? Porque você precisa fazer digestão. Aí o teu sangue não faz nada que ele tem que fazer. Ele não faz nem o que ele tem que fazer aqui e ele não faz nem o que ele tem que fazer para você conseguir fazer o exercício. Teu organismo entra em colapso, tá? E aí você tem congestão. E a questão da água fria, professora, mas então eu posso, professora, não posso correr, mas tá muito calor, eu vou acabar de comer e eu vou pular na piscina gelada, vou ficar lá, mas eu vou ficar imóvel, eu prometo, eu vou ficar imóvel. Vai morrer, tá? Possivelmente vai morrer também. Por quê? A água fria, ela faz vasoconstrição. O que é vasoconstrição? Seus vasos superdilataram para quê? Para que o sangue irrigasse a sua região do seu sistema digestório. Superdilatados os seus vasos. Muito sangue, muito sangue, muito sangue. Vamos fazer a digestão, galera. Bora lá. Aí o que é que tu fez? Tu pulou na piscina gelada. A água, ela faz vasoconstrição. O que é vasoconstrição? Ela tira a sua veia que tá assim, dilatada, com bastante irrigação, e faz a sua veia ficar assim. Por que isso? Porque você precisa começar a reter calor agora. Porque senão tu vai morrer de hipotermia, ou seja, de baixa temperatura. Então, o teu organismo, ele já faz uma vasoconstrição. Fez uma vasoconstrição, diminui totalmente o quantitativo de sangue que tá vindo pra cá, para auxiliar na tua digestão. O que é que vai acontecer contigo, cara pálida? No céu, com minha mãe estarei. Pode começar a cantar, entendeu? Vai dar bode, entendeu? Não vai ser legal. Então, é por isso que nós não podemos ter atividades aí, pancadão, né? Logo depois do almoço. A gente tem que esperar aí pelo menos 40 minutos, gente. Pelo menos 40 minutos. O ideal são 2 horas. Por que 2 horas? Porque 2 horas já saiu tudo que tinha que sair daqui, ó. Em 2 horas já limpou tudo que tinha que limpar aqui, entendeu? A não ser que tu comeu, né, aquele X-bactéria que te fez mal e o negócio ficou parado, entalado. Só que daí se tu comeu o X-bactéria, meu filho, loguinho ele vai voltar, por aqui mesmo, tá bom? Do mesmo jeito que ele foi, ele vai sair por aqui. E ele também, o pouco que passou pra cá, vai te dar um piriri por aqui, tá bom? Que é a nossa famosa diarreia aí, né? Beleza? E aí aqui seguem então os outros órgãos. Já falei do refluxo, já falei do piriri, já falei da congestão, então estamos caminhando. Bora lá. Tubo digestório. Vamos falar agora de cada órgão do tubo digestório, né? Nós temos, como nós já falamos, né? Temos aqui a língua, o dente, os dentes que fazem a trituração. Aí eu tenho a laringe, né? A laringe aqui, ó, ela faz parte do respiratório e também do digestório, né? E eu tenho, olha só, a epiglote. Vocês estão vendo aqui, ó, a faringe, tá vendo que ela faz parte dos dois, né? Aqui atrás desce o esôfago e aqui na frente desce a laringe. Aqui vai para o pulmão e aqui vai para o estômago, tá? Vou apagar para desenhar bem bonitinho aqui para vocês. Vocês estão vendo essa linguinha aqui? Vou pintar ela de azul. Essa linguinha aqui, ela se chama epiglote, tá bom? Como é que ela funciona? Quando você respira, o ar vem. Quando ele chega aqui, para onde é que o ar tem que ir? Ah, o ar tem que ir para cá, professora. A epiglote, ela vem e tampa
a entrada do esôfago. Porque se tu começar a colocar ar dentro do seu tubo digestório, o que é que vai acontecer? Gases, né? Muitos gases aí. E aí, lógico, né? Você vai ter que se livrar dele por um dos dois métodos que existe, né? Então, gases, não pode. E quando acontece o contrário, quando você come, nham, 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 desceu o alimento aqui. Para onde é que ele tem que ir? Opa, ele tem que ir pro esôfago. O que é que a tua epiglote faz? Ela desce e tampa aqui, tá bom? Por que é que acontece de eu engasgar então, professora? Acontece de você engasgar porque não é para fazer o que você fez, mas sem querer você fez, porque você também não faz querendo. O que, professora? Respirar e engolir ao mesmo tempo. Tu tá engolindo e respirou. Aí entrou ar e entrou comida. Aí a tua epiglote fica assim, ó. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Ela não sabe pra onde ela vai. Aí o que que acontece? A comida entra onde? A comida entra aqui. É por isso que tu engasga. Quando ela vem pra cá, o reflexo da tua laringe, sabe? O reflexo que a gente tem, que vem já de traqueia ali, pulmão, laringe, tudo, é na hora. Por quê? Se entrar comida aqui, vai parar lá no pulmão. Se ela for parar lá no pulmão, você pode ter uma pneumonia por broncoaspiração, que é muito comum acontecer em idosos, né? Idosos têm muita pneumonia por broncoaspiração, porque eles aspiram, nem sempre o fragmentozinho sai, aí ele caiu aqui, ele vai lá pro pulmão. Chega lá no pulmão, não é o local dele, né? Aí possivelmente ele vai desenvolver uma infecção e é a tal da pneumonia por aspiração, tá bom? Então, a funçãozinha aí da epiglote pra vocês, tá? Vou beber água. A nossa cavidade bucal, os dentes, então, a gente já falou, né? Ele tem a função aí da trituração. A úvula, né? O famoso sininho, que é o que dá o som maravilhoso da nossa voz, né? Voz linda dessa professora que vocês amam, né? Então, quando a gente fala, o ar bate ali, né? E sai aí o som da nossa voz, tá bom? A língua auxilia, né? O jogar o alimento lá pra dentro, né? Ela faz aí, auxilia na deglutição. E as famosas tonsilas, né? O que a gente chama de amígdala, tá bom? Elas ficam aqui no cantinho, servem para inflamar, né? Para deixar a gente aí com a tal da dor de garganta. Mas o nome dela, né? Na realidade é tonsilas, tanto que a cirurgia, quando a gente vai fazer retirada delas, chama-se tonsilectomia, né? Tudo que é ectomia dentro da área, na nossa área médica e enfermagem, é retirada, né? E aí tonsilã, então retirada das tonsilas, retirada das amígdalas, tá bom? E claro, as amígdalas, elas têm a função de proteger, elas criam uma barreira aqui, né? Então, por que é que a minha amígdala infecciona? Melhor infeccionar a tua amígdala do que infeccionar a tua faringe, né? Do que essa infecção descer. Então, a função dela é essa mesma, é uma barreira ali. Só que quem tem muita infecção, né, infecção recorrente, tem que acabar tirando, tá bom? E aí, infelizmente, quando uma bactéria consegue descer, ela acaba causando a faringite, né? Que é aquela, deixa a gente com aquela tosse de cachorro louco e a voz fica aquela ronquidão, né? Eu gosto dos meus exemplos, né? Vocês devem rir dos meus exemplos, ou me achar louca. Mas é um jeito fácil de vocês aprenderem. Tipos de dentes, né? Os caninos, tá? Eles são pontiagudos, né? O dentinho do vampiro. Os molares, tá? Nós temos 3 aqui. E os pré-molares. E aí cada um tem a sua função, né? Os incisivos, ele tem aquela função de corte, tipo de fruta, né? Quando eu vou morder, a mordedura mesmo, de coisas mais moles, de coisas mais maleáveis, né? A maçã não é mole, mas ela é maleável. A gente consegue morder. Agora, uma carne, alguma coisa que eu quero cortar, geralmente a gente já joga ela lá pro dentão do fundo, né? E puxa o bife com os dedos ali e segura ele com os dentes lá do fundo, né? Quando a gente vai para o churrasco. Então, são as funções aí deles. Mas a principal função, né? Esses aqui são de segurar e fazer o corte do alimento. E esses aqui, que já são mais chatinhos, né? Ele já tem até o formato para ele triturar mesmo aí o alimento e ajudar no meu processo digestório, tá bom? Mas dente não cai na prova de vocês. Coloquei aqui
mais por curiosidade. A nossa faringe, né, e a epiglote, olha só, tá? Então, a faringe aqui, e aí a epiglote aqui, né, que vai deitar para um lado ou vai deitar um pouquinho mais além, né, pra passar aqui pro esôfago e aqui pra laringe, tá bom? Então, a função da faringe é essa, né, vai passar as duas coisas por ela, vai passar tanto o alimento quanto o ar. E agora a gente vai pra esôfago, tá bom? O esôfago, né, ele é musculatura lisa, assim como o estômago, tá bom? Constituído por músculo liso. Ele é um tubo, como vocês estão vendo, né? E ele é liso, é tipo um escorrega, né? Tipo um toboágua, um tobogã, não sei como que vocês chamam aqui na região de vocês. Aqueles que vão para aqueles que descem pra piscina. É tipo ele, entendeu? Tá? E aí o alimento vem e cai aqui no estômago, né? Aí, como eu falei pra vocês, a gente tem a válvula aqui, né? É uma válvulazinha que ela tem que ter uma pressão aí, uma média de 17 ponto alguma coisa, tá? Que é a pressão máxima dela. E quando ela vai perdendo essa pressão, né? A pessoa tem aí a tendência de ter o refluxo, porque qual é a função da válvula, né? A função da válvula é ela abre para o alimento passar e ela fecha depois que o alimento passa. Ela abre e fecha. Então, ela fica nesse abre e fecha aí. E uma das coisas que pode levar, principalmente a mulher, né, a desenvolver o refluxo é quando ela tem muito enjoo na gestação, tá, gente? Quando ela vomita demais. E aí a válvula, lógico, né, gente, ela vai perder a pressão e ela pode desenvolver aí o refluxo gastroesofágico, que é o que a paciente de vocês do estudo de caso, que não morreu ainda, tá? Por que eu digo que ela não morreu? Porque se ela não morreu, ela vai pra prova de vocês viva ainda. Se vocês vão matar ela, eu não sei, mas até a prova ela vai chegar viva, beleza? Então já sabe aí que o estudo de caso vai cair na prova de vocês, né? Continuando falando do tubo digestório, né? Nós temos os movimentos peristálticos. O que são movimentos peristálticos? Ah, professora, aprendi isso em biologia. A professora falou que são os movimentos que levam a comida aí de cima para baixo, né? Faz com que a comida caminhe dentro de mim até ela sair via fezes. Isso mesmo, tá? Movimentos peristálticos, resumidamente, é isso. Só que lá no ensino médio, eles não ensinam pra gente, né? Que existem 3 tipos de movimentos peristálticos. E isso agora nessa fase da vida de vocês, é mega importante vocês conhecerem esses 3 tipos de movimentos aí que existem, tá bom? Olha só, aqui vocês podem visualizar a válvula, ó, tá vendo? Aqui é uma, aqui é outra, e aqui, olha só, chegando no estômago, a gente tem a terceira válvula, beleza? Que eu falei pra vocês. Então, bora lá, né? Vamos conhecer aí os 3 tipos de movimentos peristálticos que nós temos, tá? Nós temos o complexo motor migratório. O que é isso aqui, tá? Ele vai fazer a limpeza. Como assim, professora? Entre uma refeição e outra, você tem que ter esse processo de limpeza. E esse processo de limpeza, ele chama-se, é um movimento peristáltico denominado complexo motor migratório. O que é isso aqui? É como se você tivesse uma vassoura dentro de você. Então, acabou lá a sua digestão por volta de 90 minutos, né? 120 minutos por ali, ou seja, 1h30, 2 horas, acabou. E aí começa esse complexo motor migratório. Sabe, de vez em quando assim, tu acabou de comer e tal, acabou a tua digestão, dali umas 2 horas, e você sente que tem alguma coisa meio que mexendo em você, ou você escuta alguns barulhinhos, né? Tipo, blum, blum, né? Isso faz parte do quê? Do complexo motor migratório. O que é isso? É como se viesse uma vassoura desde do seu esôfago, tá? Até o seu intestino todinho. Ela vai passando de cima para baixo e ela vai tirando o quê? Restos de comida que podem ter ficado enroscado, né? Porque nós temos divertículos, nós temos as membranas ali, né? Dos nossos órgãos. Então pode ter ficado algum restinho de comida, alguma coisa ali, algum resquício. E também as bactérias que são utilizadas no nosso processo de fermentação e formulação aí do quimo e posteriormente quilo, que vira nosso bolo fecal e é jogado lá no vaso sanitário, tá bom? Então, o complexo motor migratório é isso, é essa vassourinha que vai passar aí desde o seu esôfago até o seu intestino e vai tirar todos os resquícios, né? Na verdade, ele vai jogando todos esses resquícios lá pro seu intestino. Aí o seu intestino que se vire em se livrar com aquilo lá. Mas o seu esôfago, o seu estômago, né? E aquela sua primeira porção ali de duodeno, intestino delgado, tem que estar livre, tem que estar bonitinha. Eu não posso ficar com muita bactéria acumulada,
porque senão eu posso vir ter uma infecção intestinal. Então, esse complexo motor migratório é um movimento peristáltico que vai estar fazendo isso, tá? O segundo movimento é a peristalse. Opa, esse aqui é o que vocês aprenderam, ó, lá no ensino médio. Peristaltismo, né? E faz barulho, gente, faz sim, não adianta, faz barulho. Por quê? Porque tem ar, né? Fica ar, ou seja, fica gases no seu tubo digestivo. Ele tá empurrando a comida, então vai fazer barulho. Aquele barulhinho pós-alimentação é super normal. E nós, na enfermagem, nós temos que ouvir esses barulhos, né? Nós chamamos de ruídos hidroaéreos. E eles têm que estar presentes. Ruído hidroaéreo ausente quer dizer o quê? Quer dizer que o teu intestino tá parado. E não é normal, o teu intestino não pode estar parado. Ele tem que estar ali num processo, né, de digestão, ali de peristaltismo, tá? Então, é normal esses barulhinhos aí que o nosso intestino faz, né? Faz a gente passar vergonha quando a gente tá com a cremosa, né? Como os meninos aí, e o cremoso, no caso das meninas, né? Faz a maior vergonha, mas é normal, gente, é fisiológico, tá bom? E esse é o movimento após as refeições, é o movimento que vai levar a tua comida do esôfago pro estômago, do estômago pro duodeno, do duodeno pro restante do intestino delgado, pro intestino grosso, até que ele saia de dentro de você, tá bom? Então, esse é aí o movimento de levar o bolo fecal. Não só o bolo fecal, né? O bolo fecal depois que ele se forma, tá? Quando ele tá lá no intestino grosso já. E o último movimento é o que a gente chama de contrações segmentares. Eu falei o último movimento porque eu coloquei ele por último aqui, tá bom? Mas essas contrações segmentares aqui, elas ocorrem concomitantemente. O que é concomitantemente, professora? Pelo amor de Deus. É junto, né? Então, eles ocorrem concomitantemente com o peristaltismo. Essas contrações segmentares, elas ocorrem a cada 1 a 5 centímetros. Então, é tipo assim, ó, tu vai imaginar os teus 4 metros lá de intestino, e de 1 a 5 centímetros tá acontecendo esse peristaltismo, essa contração segmentar, tá? Mas como assim, professora? Acontece em um e outro? Não, ele acontece junto nos seus 4 metros lá de intestino, principalmente no intestino delgado isso, tá, gente? O intestino grosso nem tanto, mas no intestino delgado todinho acontece isso. De 1 a 5 centímetros acontece essas contrações, mas acontece todas juntas, entendeu? Só que por que é de 1 a 5 centímetros? Porque é o espaço em que essas contrações conseguem se garantir, vamos dizer assim. Então, olha só, tá escrito aqui, ó, ocorre contração e relaxamento a cada 1 a 5 centímetros, tá? O que é essas contrações e esse relaxamento? É como se ele tivesse batendo no liquidificador, tá? Porque a peristalse, o teu alimento tá descendo, certo? O teu alimento tá descendo. Esse movimento de peristaltismo faz com que o seu alimento caminhe. Essa contração segmentar faz com que o seu alimento balance aqui dentro. Então, assim, essas contrações vão fazer com que esse alimento, ele fique fazendo isso aqui, ó, tá? Vai estar contraindo, o alimento vai estar se misturando. É como se fosse um liquidificador ligado a essas contrações. Claro que não são mesocontrações, né? Tanto que a gente não sente dor, a gente nem sente. Mas o intestino fica fazendo essas contraçõezinhas. Pra quê? Para que esse alimento esteja constantemente se misturando. Mas para que isso, professora? Vamos lá. Imagina que isso aqui é o teu intestino. Pera lá, deixa eu desenhar um intestino bem bonitinho aqui. A parte de fora do intestino, realmente, ela é mais lisinha, né? A parte de dentro do intestino, ela tem as microvilosidades, chamadas também, né? O que levam à formação dos divertículos, né? Deixa eu desenhar aqui, aí eu vou falar de divertículo, microvilosidade e contração segmentar. Dentro do nosso intestino, ele é assim, ó. Por que ele é assim? Para facilitar a absorção, tá? O nosso intestino, na parte de fora do nosso intestino, gente, isso aqui é mega irrigado por veias, tá? Mega mesmo, tá bom? Por quê? Porque nós já vamos falar daqui a pouco, tá? É por conta da absorção, mas eu vou devagar. Então, isso aqui é super irrigado com veias. E aqui dentro nós temos os divertículos que são formados a partir das microvilosidades. Vamos por partes, tá? Deixa eu pegar outra cor aqui, verde. Isso aqui que eu desenhei tudo de azul, tudo isso desenhado de azul são microvilosidades, tá?
Isso aqui é microvilosidade. Tudo isso aqui é microvilosidade. O que é divertículo? Divertículo é isso aqui, ó. Os buraquinhos entre as microvilosidades, tá vendo? Isso aqui é divertículo. Vocês já ouviram falar em diverticulite? Ah, já, professora. O que é diverticulite? Vamos lá. Agora eu vou explicar. Vamos pegar... Não, eu quero tinta amarela. O que acontece? Vou explicar a contração segmentar e aí vocês vão conseguir entender o porquê é que acontece a diverticulite também, tá? A peristalse faz com que o seu alimento passe daqui pra cá, tá? As contrações segmentares, lembra que eu falei que elas é como se fosse um liquidificador, que ela fica fazendo isso aqui com a tua comida? Então ela faz com que a sua comida fique assim, ó, batendo nas microvilosidades. Por quê? Porque são as microvilosidades que fazem a absorção. O que é a absorção? É pegar os nutrientes que você precisa e jogar aqui para sua corrente sanguínea. Ah, professora, isso é a absorção? Sim, isso é a absorção. Então, o seu alimento passa aqui e essas microvilosidades, elas fazem a absorção. Elas absorvem e lembra que eu falei que é totalmente irrigado? Como é que elas absorvem? Através da corrente sanguínea. Passa daqui e esses nutrientes vêm aqui para a sua corrente sanguínea e a sua corrente sanguínea vai levar eles e eles vão ser distribuídos aí, vão nutrir as suas células lindas e te manter vivo, queridinho, tá bom? E aí, para que é então que tem essas contrações segmentares? Para que esses alimentos, eles se movimentem. Imagina que o teu alimento tá passando aqui só com peristaltismo. Ele tá indo aqui, ó, lindo e reto. Como eu tenho as contrações segmentares, esse alimento tá fazendo assim, ó. Tá sendo batido no liquidificador. Tu imagina uma garrafa PET agora, e aí coloca a água nela e começa a chacoalhar. É isso que acontece com o teu alimento. Ou seja, as moléculas lá que estão lá dentro vão para fora, as que estão fora vão para dentro, as que estão dentro vão para fora. E isso fica acontecendo. Sendo assim, eu tenho uma melhor absorção. Porque eu estou agitando o conteúdo do meu quilo, porque aqui dentro já é quilo, tá? Quando ele passa para cá, eu estou agitando o conteúdo do meu quilo. E aí, o que é que acontece? Eu agitando, eu tenho as vitaminas batendo aqui nas microvilosidades sendo absorvida, eu tenho os minerais batendo, eu tenho proteína, eu tenho carboidrato, eu tenho lipídio, ou seja, tudo que eu preciso que seja absorvido, tá batendo nas microvilosidades. Melhor do que isso aqui tá passando reto, tá? Ou seja, o que tivesse aqui no meio ia ficar só no meio, o que tivesse na beirada ia ser absorvido. O que veio aqui pro meio não foi absorvido. Já quando eu tenho contração segmentar a cada 1 a 5 centímetros, eu bato, né? Ela vai batendo, 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 batendo. A peristalse empurra e a contração segmentar faz isso aqui, ó. Faz com que o alimento esteja indo, né? De uma borda a outra aí e com que tudo que tenha nesse alimento que eu ingeri, né? Ele esteja batendo nessas bordas e sendo absorvido. Absorvido para onde, cara pálida? Para a sua corrente sanguínea. É por isso que é absorção, tá? Absorção. Gravem bem esse pedacinho aqui, porque eu vou cobrar esse pedacinho aqui na próxima aula, quando eu estiver falando de sistema urinário com vocês, tá bom? Deu para entender? Claro, né? Deu para entender. Se não deu, só me gritar que, se for preciso, a gente pendura no lustre para fazer vocês entenderem, tá bom? Esse é o nosso estômago, né? Olha aqui, ó. Aqui ainda é esôfago, ó. E aqui o estômago, tá? Tudo isso aqui é estômago até aqui, né? Aí aqui eu tenho o piloro e aqui estômago, tá bom? Então, esse daqui é o nosso querido estômago. Aí vocês vão vendo, ó, que aqui eu já tenho o cólon. Quem que é cólon, professora? Cólon, eu já falei pra vocês, é lá do intestino grosso. Então, aqui eu já tenho a alça do... finzinho da transversa e início da descendente aqui do intestino grosso. Olha aqui, ó, cólon transverso, vai passar aqui embaixo, ó, o cólon transverso, e aí ele vai descer aqui como cólon descendente, ó, o pedacinho do rim lá atrás. Olha aqui, ó, o fígado, a vesícula e o baço, tá? Então, eles são bem próximos aí um do outro no nosso sistema, tá bom? Mas, professor, o fígado do lado direito, o fígado do lado direito e o baço do lado esquerdo. Exato, tá? Mas eles se aproximam aqui na nossa cavidade abdominal.
Pra vocês entenderem melhor, né? Tem aqui, olha, só um estômago agora, tá bom? Aqui, então, vai ficar o piloro, olha, bem aqui vai ficar o piloro. Aqui já é porção do duodeno, que é onde a bile vai fazer a emulsificação de gordura e onde também vai vir o suco pancreático, né? Com as enzimas aí para auxiliar no processo digestório. Aqui fica a válvulazinha, né, do esôfago, desse esôfago, que por aqui assim fica a válvula, tá bom? E aí, esse é o nosso órgão aí que mantém a nossa alimentação. Professor, e a bariátrica, né? Tem N tipos, tá, gente? Eu não vou entrar em bariátrica nesse momento não, mas ela vai ser importante, mega importante aí para as 3 áreas, tá bom? Vocês podem trabalhar com o pós-operatório. Mas quando é feito a diminuição do estômago, né? Quando é feito a retirada de parte do estômago, geralmente eles fazem isso daqui, ó. Tá? A secção é feita aqui. Aí a pessoa fica com essa parte aqui, né? E essa parte aqui, ela é retirada, tá bom? É jogada fora, essa parte externa aqui. Pra vocês verem, né, como é que reduz, né? Reduz muito o tamanho, então vai conseguir comer menos, tá? E aí tem todos os senhores cuidados, mas não vou entrar nele aqui com vocês não, tá bom? Mas o nutricionista trabalha mega com o pós-operatório. Profissional de educação física, fisioterapia um tempo depois, quando a pessoa já se reabilitou e pode fazer exercício físico, tá? Então aqui, como eu falei pra vocês, olha, a válvula, né, a válvula cárdia, que é a última válvulazinha aqui, de cima pra baixo. A mucosa lisa e olha aqui o piloro, né? Essa daqui é a nossa válvulazinha, que eu falei pra vocês que abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, conforme o quantitativo aí de comida, né, que você tem no estômago, e ela vai liberando aí a passagem dessa comida. A úlcera, né, que os vozinhos falam tanto, a úlcera, né, gente, a úlcera gástrica. E a úlcera gástrica é o quê? É uma ferida, né, na parede do estômago, é uma ferida no músculo. Não é ideal tê-la, né, óbvio que não, por quê? Porque aqui tu tem ácido, né, o ácido gástrico. Então, o ácido gástrico, óbvio que se tu já tem uma ferida, imagina tu tem uma ferida e joga ácido em cima, né? Pior coisa do mundo, tá bom? O paciente de vocês não tinha úlcera ainda, né? Mas ela é aí uma séria candidata a desenvolver as úlceras, né? E por que é que geralmente, não é que geralmente, né? Mas existe uma chance muito grande de uma úlcera virar um câncer, né? Pelo que eu falei pra vocês, né? Tu tem uma úlcera num local onde você não consegue evitar que o ácido caia, tá? Então, é por isso que é difícil de evitar que ela aumente, né? Aí a alimentação, nossa, nutricionista entra nisso aí, assim, fervorosamente, né? A fisioterapia entra com recursos terapêuticos aí para aliviar estresse, né? E a educação física também, porque nós fazemos a parte dos exercícios físicos, nós sabemos que traz aí um bem-estar, né, uma melhora de qualidade de vida. Então, são as 3 profissões que trabalham bastante com isso. E o pantoprazol, lembra que a paciente de vocês tomava, né? O pantoprazol, ele reduz a acidez, então ele é muito utilizado aí para esses problemas aí, quando a pessoa tem o refluxo e também a gastrite, né? E a úlcera gástrica também. Agora nós vamos para o intestino delgado, né? O delgado, ele é constituído pelo duodeno, que nós já vimos, o jejuno e o ilho, tá? A porção final dele, né? Porção final não, né? A maior porção dele é o jejuno e o ilho. E aí a gente vai ver aqui as diferenças, né? De um e de outro. Mas, já adianto aí, né? Jejuno, nós temos algo chamado jejunostomia, tá? Jejunostomia. Tudo que é tomia é sinal que foi feito um buraco, uma abertura, tá bom? Então, é uma abertura no jejuno para quê? Onde eles passam uma sonda de alimentação, quando a pessoa não pode se alimentar. Quando a pessoa, por exemplo, tem um câncer de estômago, ela não pode receber nada no estômago. É passada essa sondinha lá no jejuno e a alimentação da pessoa é colocada direto no jejuno. Ou seja, ela não pode ingerir nada via oral, gente. É uma judiação, tá? E o ilho já é uma porção final, né? O ilho é a porção final. Então, aqui
O jejuno, ele vem depois do duodeno, tá? E o ilho é a porção final do intestino delgado. E o ilho nós temos a chamada ileostomia. Então, tomia, cavidade, né? Buraco. E aí, ileostomia é quando é colocada aquela bolsinha para as fezes saírem, tá? Então, existe uma diferença, né? Ah, professora, na colostomia, colo vem de cólon. Então, colostomia é quando aquela bolsinha é colocada no cólon. Lembra? Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente. Quando a bolsinha é colocada no ilho, ela é chamada de ileostomia. Mas, professora, como é que eu vou saber, né? As posições delas são diferentes. A consistência das fezes também é bem diferente, tá bom? E o critério de ser colocado no ilho ou no cólon é o critério médico. Então, vamos supor assim, a pessoa tem um câncer em cólon ascendente. Não pode passar fezes ali. Então, o médico vai colocar a bolsinha no ilho, tá bom? A pessoa tem um câncer retal, o câncer dela. Então, a bolsinha vai ser feita no cólon, né? Vai ser feita uma colostomia. Diferenças. No ilho, ela vai ter acabado de passar pelo intestino delgado. O intestino delgado, ele é quem faz a maior parte da absorção de nutrientes. Ele também absorve água, tá? Mas as fezes, quando ela sai do intestino delgado, ela ainda sai líquida, tá bom? Então, as fezes vão ser mais líquidas e elas vão ser mais ácidas, porque elas ainda estão vindo mais ácidas lá, de acordo com o ácido gástrico também que veio do estômago. Quando é no cólon, o intestino grosso, ele faz o restante da absorção da água, né, para as fezes não saírem molengas e para a gente também não desidratar. Então, ele deixa lá as fezes na consistência dela sair, né, e então as fezes já saem mais pastosas, entendeu? Ela não vai sair totalmente igual o que a gente faz no vaso sanitário, porque ela termina de passar, ela fica um tempo ali, né, e aí vai absorvendo a água. Mas quando eu tenho a colonostomia, ela não é tão líquida quando ela é feita ali no cólon, né? As fezes já saem um pouco mais pastosas, porque elas já passaram por um trajeto do intestino grosso e ele já retirou aí um pouco mais do excesso da água que havia no local. Vamos lá. Duodeno, olha só, tem uma porção inicial, duodeno, e aqui já é ilho, tá? Então, aqui é o ilho, e aqui... Ilho não, gente, perdão, jejuno, tá? Aqui é o jejuno, e aqui é o ilho, tá? Essa porção aqui é o ilho. Então, quando eu faço a jejunostomia, a sondinha vem aqui. E quando é feito, né? Mas aqui, gente, a jejunostomia é para alimentar, tá? Então, é para que eu faça a alimentação do meu paciente. Colonostomia é eliminação, tá? Ileostomia é eliminação. Então, ileostomia, ela vai ser mais ou menos aqui. E ela é para eliminação, tá? Ela é feita no ilho, porção final aí do meu intestino delgado, beleza? Deixa eu apagar aqui. Aqui ele só tá mostrando melhor, tá bom? O duodeno, tá? Aqui é a parte da vesícula, tá? O ducto pancreático, ducto biliar, tá bom? O pâncreas, né? Aqui, olha. Então, aqui é só para vocês verem a parte interna aí do duodeno, ver um pouquinho melhor as divisões, tá? Jejuno e ilho, né? Que é o que eu falei pra vocês. Então, o jejuno fica lá em cima e o ilho aqui, ó, nessa partezinha aqui de baixo. E essa pontinha que vocês estão vendo aqui, ó, essa porcariazinha aqui, é o apêndice, tá? Isso aqui é o apêndice, que só serve para inflamar, né, gente? Não sei se na vida passada, né, nos antepassados aí ele teve alguma função, mas na nossa vida só serve para inflamar. Aí o intestino grosso. Seco, cólon, né, que é dividido em ascendente, transverso, descendente, reto e ânus. Como eu falei para vocês, essa criatura aqui, em algumas literaturas, entram, em algumas literaturas ele não entra, tá bom? Mas eu deixei ele aqui para citar para vocês. Olha só, o cólon, né? Então, cólon ascendente
é o do seu lado direito. Cólon transverso, ele passa pelo meio aí de você. E o cólon descendente é o do seu lado esquerdo. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer alguns apontamentos aqui, né? Fisioterapia trabalha muito com isso, né? As massagens, as liberações miofasciais, enfim. E aí, quando a pessoa tem o intestino preso, né? A massagem ajuda. Até no bebê, né? Quando ele tem muita cólica, a massagem, ela ajuda. Mas, gente, eu preciso fazer a massagem no sentido correto, tá bom? Porque, olha só, a saída não é aqui. Então, eu não tenho que trazer as coisas pra cá. Então, eu tenho que fazer a massagem sempre nesse sentido aqui. Eu vou subir a mão, eu vou passar a mão pelo meio, eu vou descer a mão. Aí, eu vou voltar aqui de novo, vou subir, vou passar e vou descer. Ou seja, eu vou fazer isso da minha direita para a minha esquerda. Vou pegar lá da parte de baixo da minha barriga, né? Do lado direito, vou subir, vou passar reto, vou descer pro lado esquerdo. Pra quê? Pra estimular o peristaltismo dessa região aqui do intestino grosso, tá bom? Então, eu tenho que estimular o peristaltismo dessa região aqui. Se eu fizer a massagem ao contrário, gente, já era, tá? Então, esse peristaltismo, ele tem que ser estimulado aí do lado correto, tá bom? E aqui, né, o apêndice, olha, tá vendo aqui? Bem aqui, ó, o apêndicezinho, tá? Aqui é a vinda do intestino delgado, né? Aqui vai ser o ilho, que o intestino delgado vai estar todo aqui, né? Nesse emaranhado. Aí aqui é o ilho, tá? E aqui é o apêndice, né? Ah, professora, por que essa porcaria aí, né? Ele infecciona. Por quê? Vamos supor que tu comeu milho. Aí o carocinho de milho veio e ficou aqui, ó. Parou aqui. Então, as fezes que entraram aqui não saem, né? Porque, gente, isso daqui é aberto. Então, do jeito que desce fezes aqui, ó. As fezes descem aqui, ela entra aqui, mas ela sai, né? É uma coisa assim que vem, entrou, saiu, tal. Segue o fluxo. Aí, tu comeu o milho veio e tampou aqui. Aí, ficou fezes aqui dentro. O que é que vai acontecer, meu filho? Deixa uma fralda com fezes no cestinho do seu banheiro que tu vai ver o que é que vai acontecer. Vai inchar, vai feder. Ou seja, vai inflamar, gente. Porque fezes é coisa que tem que sair, né? São restos ali que tem que sair. Então, vai acontecer a inflamação disso daqui. Se pegar no início, né? Apendicite, ou seja, inflamação do apêndice, vai retirar bonitinho. O problema é quando a gente chama de apêndice supurado, né? Porque ele é bem pequenininho. E aí, ele vai, se demorar muito para fazer a cirurgia, ele vai inchar e vai explodir. Quando ele explode, isso mesmo que vocês acabaram de pensar. Vai fezes, né, para todo o lado dentro da sua cavidade abdominal. Aí a cirurgia já é de risco. Por quê? Porque eu vou ter fezes pelo peritônio, vou ter fezes espalhadas na cavidade abdominal. Vai ter que ser feita uma limpeza, sabe? Aí o risco é maior, tá bom? Olha ele aí, ó. Pequenininho, né? E só serve pra fazer a gente ir aí pra mesa de cirurgia mesmo. Tá? Então, o intestino aqui, né? Olha só, agora talvez aqui fique um pouco mais visível pra vocês o que eu quis falar da questão da massagem, né? Olha só. Então, eu vou fazer a massagem daqui pra cá, olha. Eu vou fazer isso aqui. Imaginem, deixa eu apagar aqui e vou fazer. Vocês vão fazer com a mão, vocês vão fazer nesse sentido aqui, ó. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Círculo. Tá? Círculo. Nesse sentido aqui. Tá bom? Pra auxiliar. Aí eu posso também fazer bolsinha com água quente, né? Lógico, eu tenho que tomar cuidado com a quentura pra não queimar a pele, né? Porque também vai fazer o quê? A quentura, lembra que eu falei pra vocês da piscina? Que vai fazer vasoconstrição. A quentura, ela vai fazer vasodilatação. Então, se faz vasodilatação, vai vir mais sangue aqui pra região. Vindo mais sangue aqui pra região, pode ajudar aí nesse processo de peristaltismo, tá bom? E auxiliar aí nessas questões das pessoas que são mais constipadas, tá? As glândulas anexas, né? Lembra que nós falamos lá no início dos órgãos anexos, né? Então, nós vamos começar aí a falar pelas glândulas. As salivares, nós temos o fígado, nós temos o pâncreas, né? O fígado, ele fica assim, é um órgão, né? Tem algumas literaturas que ainda trazem ele como glândula, porque
ele tem secreção de bile, entre aspas, lá. Mas assim, ele entrou aqui nesse meio, tá? Como se fosse uma glândula. Então tem algumas literaturas que até tratam ele como glândulas, tá? Outras tratam ele apenas como órgãos. E o pâncreas, né, lógico, ele vai fazer a liberação aí de insulina, tá? Então ele entra aí também, né, nessa questão aí de ser uma glândula. Vamos falar de uma de cada vez, né? Como eu falei pra vocês, olha aqui, ó. A parótida, né, que fica lá atrás do nosso ouvido e é a responsável pela cachumba, que na verdade chama-se parotidite infecciosa, tá bom? Parotidite por quê, né? Inflamação, né, da glândula parótida, e infecciosa porque ela é infecciosa, né? Ela é transmissível aí, então ela é chamada de infecciosa. A glândula sublingual auxilia aí na questão da saliva, né? E a submandibular, que também auxilia na questão aí da nossa saliva, tá bom? Então são todas glândulas que auxiliam no nosso processo digestório também. O fígado, que ele vai produzir bile e vai mandar lá para a vesícula biliar, né? E aí aqui vem ele e a vesícula, tá? Ó. Aqui tem o fígado, aqui tem a vesícula biliar. E aqui tem o ducto biliar, tá? Quem é esse aqui? Esse daqui é o pâncreas. Esse aqui, ó, do lado do fígado, né? E aí eu tenho aqui o ducto pancreático. E onde é que isso aqui vai sair? Lá no meu duodeno, tá bom? E aqui, isso aqui vocês já viram lá no estudo de caso, né? Não vou ficar batendo muito não, mas olha aqui, né? Deixa eu pegar outra cor aqui, pegar um ponteiro. Tá vendo aqui, pâncreas, né? Olha aqui. Aí aqui eu tenho o ducto pancreático, ó, que vai levar o suco pancreático. Então ele vai cair onde? Ele vai cair aqui no duodeno. Aqui eu tenho a vesícula e aqui eu tenho o ducto biliar, que vai cair aqui também dentro do duodeno, tá bom? E aí cada um trazendo aí a sua colaboração para o processo de digestão. Pâncreas, acabamos de falar, né? Ducto biliar vai cair lá no duodeno. Ele tem o suco pancreático, né? Então, esse suco pancreático, ele também tem uma acidez e ele também é rico em enzimas que vão auxiliar no processo aí de fragmentação dos alimentos que nós comemos, que nós ingerimos. E nós vamos falar dessa fragmentação um pouquinho pra frente, tá? Aqui também uma outra imagem, né? Para que vocês tenham uma noção aí de pâncreas e de fígado, tá bom? O pâncreas, né, ele fica meio que centralizado e meio que pro lado esquerdo, né? E o fígado, ele já fica um pouco mais aí pro lado direito, tá bom? E qual é a função desses órgãos anexos, né? É a tal da secreção. O que é secreção, né? Secreção é quando secreta, né? Quando ele joga algo para algum órgão, né? Então, nós temos uma média, gente, de secreção. Secreção é líquida, tá bom? De 9 litros por dia no adulto. Imagina, 9 litros por dia no adulto, né? Ou seja, nós temos uma secreção aí, uma média de 9 litros de secreção por dia. Professora, para onde é que vai tudo isso? A absorção, tá, meu filho? A absorção. Parte disso, claro, né? Vai para a excreção. Mas a parte que vai para a excreção é mais ou menos a parte que nós fazemos a ingestão. Ou seja, desses 9 litros aqui, uma média de 2 litros é o que nós ingerimos de água, de líquidos diários aí, água, suco, entre outros, né? Então, nós ingerimos uma média de 2 litros e nós eliminamos também essa média de 2 litros e pouquinhos. A gente sempre elimina um pouquinho a mais, né, aí, do que a gente ingere, tá? Isso é o normal, tá? Mas é pouquinho, né? Eu não posso ingerir 2 e eliminar 3, tá bom? E esses restantes desses 7 litros, professora? Esses 7 litros, ele vai ser absorvido aí pelo corpo, tá bom? Então, a gente tem que também cuidar, né? Porque, às vezes, essa absorção aqui, se eu estiver retendo líquido, imagina aquela pessoa que tem dificuldade para eliminar líquidos, né?
Então tem que ter muito cuidado, porque ela precisa eliminar, né? Ela tem que eliminar esse líquido para que ela não comece a ter edema dos membros dela, né? Então é todo um cuidado aí que precisa ter, tá bom? E esse líquido é o que? Água corporal, né? Enzimas e muco, tá bom? Que o nosso corpo vai soltando. O nosso intestino, ele tem muco, gente, tá bom? Só que assim, é uma quantidade, né? Essa quantidade de muco que ele tem não pode ser exacerbada, né? Quando as fezes começam a aparecer muito muco, é sinal inflamatório. O muco, ele é um sinal de proteção intestinal. Então, quando eu tô com muito muco nas fezes, é sinal de algum processo inflamatório no intestino, tá bom? Aí tem que estar procurando um médico. A digestão e absorção. Tá acabando, tá, gente? Prometo. Só tem carboidrato, proteína e lipídio. Está acabando. Digestão e absorção, principal função aí do nosso sistema digestório, tá bom? Então, digestão e absorção de quem? Vamos falar dos carboidratos primeiro, que eles são um pouquinho mais longos, né? Os carboidratos, tá? Os carboidratos, vocês vão estudar eles muito mais a fundo, né? Principalmente a nutrição, tá? Fisioterapia e educação física nem tanto, vão estudar com o Oyatagan, possivelmente, nutrição esportiva, e aí vão estudar um pouquinho mais a fundo também, mas a gente já vai falar deles aqui. Nós temos carboidratos complexos. Quem são os carboidratos complexos, né? O amido e o glicogênio. Nós temos os monossacarídeos, ou seja, aqueles que não precisam ser quebrados, gente. Esse daqui, ele é absorvido instantaneamente. Tu comeu, ele é absorvido. Frutose, né? Frutose é o açúcar das frutas. Então, quando tu come, ele não precisa de nenhuma enzima para quebrar ele, para ele ser absorvido. Tu comeu, ele passa pelo teu intestino e ele é absorvido de boa na lagoa. A glicose também, o açúcar, né? O nosso açúcar lá comum de mesa, ela também é absorvida muito rápido, entendeu? Então, comeu, já é absorvido. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os carboidratos, né? Principalmente quem é diabético aí ou quem tem família que tem tendência a ser diabético. Disacarídeos, tá? Disacarídeos, ou seja, são duas moléculas. Então, eu tenho duas moléculas que vão formar esse disacarídeo. Aí, eu já preciso de quebra. Então, de quem é que eu preciso de quebra? Dos complexos, porque eu tenho mais de duas moléculas, né? E dos disacarídeos. Por quê? Porque eu tenho duas moléculas aqui. Então, ela não consegue ser esse açúcar, né? Esse tipo de carboidrato aqui, ele não consegue ser absorvido inteiro. Ele precisa ser quebrado. Se ele passar inteiro pelo meu intestino, vai dar piriri. Eu vou ter diarreia. Aí, olha só, um vilão aqui, que é muito falado, né? Modinha de verão, já faz um tempo. A tal da lactose, né? Ah, professora, já ouvi falar, né? Intolerância à lactose. O que é isso, né? Então, nós vamos ver o que é ter intolerância à lactose, por que as pessoas têm intolerância à lactose, né? O transporte intestinal, olha só, o transporte intestinal e a absorção, né? Nesse transporte intestinal, ela é feita somente dos monossacarídeos. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Que tudo que for carboidrato complexo e tudo que for disacarídeo precisa virar o quê? Monossacarídeo. Para quê? Para ser absorvido. Se ele não virar monossacarídeo para ser absorvido, ele não vai ser absorvido. Se ele passar inteiro pelo seu intestino, ele vai te causar piriri. Por quê? Porque o teu intestino não vai conseguir absorver. Como ele não consegue absorver, o teu organismo já entende assim, se eu não absorver isso aqui, isso vai me fazer mal. Tudo que passa por ali, ou vai ser absorvido, ou vai ser excretado, certo? O que não é absorvido, é excretado. É excretado por onde? Pelas fezes. Mas por que dá diarreia nesses casos aqui? Porque ele precisa sair rápido do teu organismo, não vai te fazer bem, ele tá inteiro, né? Na questão das fezes, ele já tá quebrado e o que tinha que ser absorvido foi absorvido, o que não foi vai sair dali. Mas nesse caso aqui, não, nesse caso aqui eles não estão quebrados, ou seja, eles estão ou em disacarídeos ou ainda em carboidratos complexos. Então eles precisam ser quebrados para que possa acontecer o processo de absorção, né? Então a digestão é a quebra e a absorção é a absorver esse conteúdo que foi quebrado, tá bom? Agora a gente vai ver
essa quebra aqui. Olha só. A amilase, né? A amilase é uma enzima, tá? Então, tudo que termina com ase é enzima, tá bom? Terminou com ase, é enzima. A enzima amilase, ela quebra longos polímeros de glicose em cadeias menores de glicose, tá? E no disacarídeo maltose. Opa, então ela quebra em moléculas menores de glicose e ela quebra em disacarídeo. Ou seja, ela não quebra ele inteiro. Ela deixa ainda disacarídeo, ela ainda deixa ele com duas moléculas. Ele ainda precisa ser quebrado, então ele vai precisar de uma outra enzima, tá? A amilase, nós temos a amilase salivar. Só um pouquinho, vou beber água. Nós temos a amilase salivar. Então, na nossa saliva, o amido, ele já começa a ser desconstruído, ele já começa a ser quebrado em glicoses menores, tá? Então, na nossa saliva já começa a quebrar o amido em glicoses menores. Nós temos a amilase pancreática também. Então, quando ele chega lá no duodeno, no suco pancreático, vem a amilase pancreática, que já causa mais quebras, entendeu? Em cadeias menores e deixa esse amido, além de cadeias menores de glicose, deixa em disacarídeo maltose. A maltose é um disacarídeo. Opa, professora, então ele não é um mono. Se ele não é um mono, ele precisa de quebra. E aí, quem é que vai quebrar tudo que ficar em mono, tá? Aí nós temos 3 enzimas específicas para os carboidratos. A sacarase vai quebrar quem? A sacarose. O ase quebra o ose, tá bom? Então, a sacarose, que é um tipo de carboidrato, vai ser quebrada pela sacarase. Em que? A sacarose vai se transformar em uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. O que é que eu falei para vocês lá no slide anterior? Que a glicose e a frutose, elas são absorvidas tranquilamente pelo intestino. Ah, elas são mono. Muito bem. Elas são mono, tá bom? A lactase. Opa, olha a lactose aqui. Se a ase quebra a ose, a lactase quebra a lactose. Então, a enzima lactase quebra a molécula lactose, quebra o tipo de carboidrato lactose em uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. E aí, essas aqui são mono. Opa, quebrou. É uma só. Agora elas são absorvidas. Professora, mas então o que é a intolerância à lactose? A intolerância à lactose é quando eu não tenho enzima lactase. Ou quando eu tenho enzima lactase, mas ela é insuficiente para fazer a digestão da quantidade de lactose que eu consumo. Algumas pessoas têm uma intolerância mais maleável, né? Pode consumir produtos que contenham leite, produtos processados em máquina que processa leite, que não dá piriri. Outras pessoas têm a intolerância mais severa à lactose. E aí, com a intolerância severa à lactose, a pessoa não pode nem cheirar o leite, gente, né? Falando assim no sentido figurado. Se ela comer uma bolacha, um biscoito, né, como vocês chamam aqui, que contém leite, se elas comerem um bolo que contém leite, dá diarreia. Por que dá diarreia? Porque ela não tem a lactase. Se ela não tem a lactose, ela não faz a lactase não faz essa quebra. Então, a lactose, ela passa inteira no intestino. E inteira no intestino, ela não é absorvida. E o intestino entende ela como algo estranho, como algo que vai fazer mal. E vai fazer mal. Vai te intoxicar. Então, o que é que ele faz? Piriri, meu filho, vamos soltar. Diarreia. Bora, põe isso pra fora logo, tá? E, gente, é uma diarreia que dá dó, tá? Eu tenho 2 intolerantes à lactose em casa. Meus 2 meninos são intolerantes à lactose. O meu menino mais velho, ele tem intolerância super, hiper, mega, power severa. O meu mais novo, a intolerância dele é mais moderada. Mas o meu mais velho, se ele olhar pra caixinha de leite, se ele olhar pra um queijo, dá piriri nele, entendeu? Dá dó de ver. E é uma diarreia que às vezes a gente tem que levar a criança, né, a pessoa que tem, pro hospital pra repor líquido. Porque chega um ponto que não para.
Não para, não para, não para, não para. Sai, sai, sai. E é uma dor horrível, tá? Toda vez que, às vezes que meu menino teve, ele chegava a chorar. Porque dói muito, dá muitos gases, entendeu? Então a pessoa passa assim, muito mal mesmo, tá? Qual é a receita, né? Existe, hoje, né? Já existe a lactase aí, sintética, né? Eles simplesmente criaram aí o comprimidinho, tem ela em comprimido, tem ela em pó. E aí a pessoa pode estar fazendo a ingestão dela, tá bom? Tem algumas que já coloca direto na comida e ela já faz a quebra da lactose direto no processo ali, né, que você tá fazendo a comida. O meu filho, no caso, ele toma o comprimido. Então, ele toma o comprimido meia hora antes de consumir e ele tem 2h30 para consumir o que ele quiser, que tem a lactose, tá bom? Mas se não der essa meia hora, gente, e se não tomar, piriri na certa, tá bom? E olha só, lembra que nós falamos aqui que ele quebra, né, no disacarídeo de maltose? Então, a maltose é quebrada por quem? Pela enzima maltase. E ela é quebrada em quem? Em 2 moléculas de glicose. Então, ela vai ficar em mono, né? Vão ficar 2 mono. E aí, elas também são absorvidas. Gente, esse processo aqui de digestão e absorção cai na prova de vocês mais do que chove no Acre de outubro a março, tá ok? Ou seja, mastiguem isso daqui muito bem mastigado. Tirem todas as dúvidas possíveis e impossíveis que vocês tiverem e que ficar de resquício dessa aula, tá bom? Porque isso daqui é o que mais cai dentro de processo digestório, porque todos vocês, as 3 profissões, precisam ter isso daqui muito bem mastigado, muito bem aprendido, não é decorado. Ok? Proteínas. Proteínas é mais fácil, tá bom? As proteínas vegetais são menos digeríveis pelo homem, ou seja, nós fazemos menos digestão das proteínas vegetais. Se eu tenho menos digestão, automaticamente eu tenho menos absorção, tá bom? Tudo que digerir menos vai absorver menos, tá? Então, se eu tenho menos digestão dela, eu também vou ter menos absorção. Então, assim, professora, feijão é fonte de proteína. Feijão é fonte de proteína. Eu tenho N fontes de proteína aí vegetal. Mas elas são menos digeríveis. Se elas são menos digeríveis, elas são menos absorvidas também. As proteínas animais são muito mais absorvidas, né? E o ovo é o campeão. É por isso que profissional de educação física, né, indiscriminadamente vive mandando o paciente dele, não, o cliente dele comer ovo, né? Gente, isso daqui tem que ter muito cuidado, tá bom? A educação física, ela vai ter uma noção, sim, de nutrição esportiva, mas se quiser trabalhar com essa parte, vai ter que fazer uma pós-graduação. Quem é que vai prescrever isso aqui? Prescrever quantitativo? O nutricionista. Não é o profissional de educação física, mas o profissional de educação física tem que saber. Por quê? Se teu cliente chega e fala assim, cara, eu queria tá consumindo proteína logo depois do treino para fazer reconstrução, tal. Ovo é uma proteína indicada. Por quê? Porque ele absorve de 80% a 90% da proteína dele, entendeu? Então é uma proteína aí bastante indicada, mas quantitativo, gente, quantitativo é nutricionista, tá? Quem é que faz a digestão aí das proteínas, né? Nós temos 3 enzimas principais. Então, a proteína, ela começa com o processo diferente do carboidrato, diferente do amido, tá? Do amido, que começa lá na boca. A proteína, ela começa lá no estômago. E aí, a enzima pepsina, ela está lá no estômago e ela já faz uma quebra aí dessa proteína, tá bom? E aí, quando ela passa pelo duodeno, né? Lá no suco pancreático, lembra que eu falei pra vocês que essas enzimas vêm, né? Eu tenho a tripsina e a quimiotripsina que ajuda aí a fazer o restante dessa quebra da proteína. Pra quê? Pra que o meu intestino delgado possa fazer a absorção das minhas proteínas e eu não ter problema com as proteínas. Porém, contudo, entretanto, todavia, algumas pessoas têm alergia a algum tipo de proteína. Verdade, professor, o ovo, né? Tem pessoas que têm alergia ao ovo, tem pessoas que têm alergia à proteína do ovo, tem pessoas que têm alergia à proteína do leite, que são as duas mais evidentes na geração de hoje. Por que isso? Alguns estudos, gente, conseguiram visualizar que algumas proteínas podem ser absorvidas intactas. O que é intacta? É inteira. Entendi. Então, ela não teve quebra. A pepsina não quebrou, a tripsina não quebrou, a quimiotripsina não quebrou e ela passou inteira.
Aí ela foi lá pro intestino. E quando chegou lá no intestino, o que aconteceu? Poxa vida, ela foi absorvida inteira. Como assim? Absorveu inteira? O meu organismo vai rejeitar. Ele não tá acostumado com aquilo. Opa, é algo estranho. Esse negócio não devia estar aqui. Se é algo estranho, vamos trazer o sistema imunológico. Aí o sistema imunológico reage com a alergia, tá? E a alergia, diferente da intolerância, a alergia, ela me traz reações no corpo como edema de glote. Então ela é muito, muito importante. Ela pode me causar aqueles empipocamentos, né? Que eles têm os nomezinhos aí específicos dentro da literatura, mas eu vou trazer para vocês por enquanto aí como o empipocamento, tá bom? Então ela vai me trazer, né? A gente chama de exantema, tá? Mas a gente vai tratar aí pra vocês entenderem, né? Que são aquelas pipoquinhas, né? Ah, fulano tá empolado. Já ouvi muito isso aqui na região de vocês, tá? Tá empolado. Então, é isso, né? É a alergia. E essa alergia, ela pode levar ao edema de glote. Então, a alergia, ela é muito perigosa. Mas, professora, a intolerância não é? Sim, a intolerância também é. Mas, assim, entre um e o outro, entendeu? A intolerância, ela é um pouco... Ela tem efeitos severos, entendeu? Mas a alergia, ela te leva ao óbito mais rápido do que a questão da intolerância, tá? A intolerância é muito difícil ela causar um óbito mesmo. É a alergia que vai levar. Então é por isso, tá bom? Porque as proteínas, elas são absorvidas de forma intacta. Alguma coisa no seu organismo, alguma coisa está desregulada, né? Às vezes alguma função genética tá desregulado, a sua proteína não sofreu a quebra. Às vezes você também não tem as enzimas, né? Pra quebrar ou não é suficiente e passou. Só que ao invés de causar o piriri que causou lá na questão da lactose, com a lactase, que não tinha lactase, o seu intestino absorveu. Foi lá para a corrente sanguínea, opa, isso aqui não deve estar aqui, isso aqui não é daqui, o sistema imunológico vai reagir e ele vai reagir provocando uma alergia no corpo, tá bom? Por isso que pessoas que têm alergia, né, à proteína do leite, à proteína do ovo, não podem consumir, e algumas vacinas também são feitas com a proteína do ovo, né? Contém a proteína do ovo. Então, quando contém, o pessoal também não pode tomar. Exemplo, a vacina da gripe, ela é feita com o ovo. Então, a pessoa também não pode tomar, tá bom? E os lipídios, né? Nós falamos bastante no estudo de caso. Então, é a bile mais a lipase, né? Então, a bile, ela vai vir lá da vesícula biliar, tá? Como vocês já viram. E a lipase, ela vem no suco pancreático, tá bom? Então, lá quando chega no duodeno, né? Tanto a lipase quanto a bile fazem a emulsificação. Então, lembra lá, né? Eu tenho grandes moléculas de gordura. A bile vai transformar ela em micelas, né? E a lipase vai ajudar nessa transformação aí dela de micelas. Então, ela vai ficar bem pequenininha, né? E ela vai conseguir ser absorvida e não vai me causar aí grandes transtornos, tá bom? Vitaminas e minerais. Tá acabando, gente. Tá acabando. Vitaminas e minerais, né? Nós temos vitaminas que são solúveis em lipídio e nós temos vitaminas que são solúveis em água. As vitaminas solúveis em água, na maioria são a vitamina C e a maioria da B, só a B12 que não é, tá? Solúvel em água. As outras são todas solúveis em água, então de boa na lagoa, né? E a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, elas são solúveis em lipídios, tá? Vegetais, eu preciso de gordura vegetal, não é gordura animal, tá bom, gente? Preciso da gordura vegetal para absorção aí da vitamina A, né? Vitamina A é aquela vitamina que ajuda na minha visão, né? E aí, lembra do bolo de cenoura? Bolo de cenoura é perfeito. Por quê, professora? Porque o bolo de cenoura, a cenoura é rica em vitamina A. E o bolo de cenoura é feito com quase 1 litro de óleo, né? Vai óleo pra caramba. Então, assim, óleo, gordura vegetal mais vitamina A. Batida perfeita para você absorver vitamina A de uma vez só. Tu já come a gordura vegetal e já consome a vitamina A. Beleza? Então, assim, é necessário ter lipídios? É necessário ter lipídios. É necessário gordura vegetal? É necessário gordura vegetal. Mas tem que ser com orientação, né? Eu não posso sair aí tomando 1 litro de óleo para ficar absorvendo essas vitaminas. Então, a preocupação nossa na área da saúde é o consumo indiscriminado dessas gorduras que não vão ajudar em nada
na absorção dessas vitaminas, tá bom? Então tem que ser aí a gordura correta, ok? E o ferro e o cálcio, né? Quanto menor a quantidade sérica, né? Ou seja, quanto a menor quantidade que eu tiver de ferro e cálcio no meu sangue, maior vai ser a absorção de ferro e cálcio pelo meu intestino, tá? Então, o meu organismo, ele faz um controlezinho disso daí. Quanto menos ferro e menos cálcio eu tenho no sangue, mais ferro e mais cálcio ele vai absorver do intestino, para que esse ferro esteja compensando aí os déficits no sangue. Às vezes é preciso suplementar também, tá bom? Em alguns casos. Galera, a pilha realmente acabou hoje. Falei mais do que o homem que vende a gota do Zeca, né? Então, a pilha acabou, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que vocês interajam aí, né? E que vocês tirem as dúvidas de vocês, beleza? Gente, beijão, saudade de vocês.